aqui é Érica Viana de Souza, diretamente do dia 9 de abril de 2022, sabadão. E que semana, minha gente! Eu acho que as duas maiores tretas da semana, sem dúvida, foram as falas do presidente Lula e as falas do Abraham Weintraub. Com certeza as falas do Lula tiveram muito maior repercussão do que o que aconteceu essa semana em relação aos irmãos Weintraub e a crítica construtiva em relação a Bolsonaro. É tão construtiva que desagrega, né? Não constrói nada, mas já dei a declaração. Em relação ao presidente Lula, eu vou deixar um trechinho aí do que foi veiculado na UOL, que diz tudo, né? O Lula, ele saiu atacando e mostrando descaradamente o que é o PT e quais são as suas intenções. Na verdade, ele já vem falando isso tem um tempinho. Quando ele dizia sobre possível confisco de armas, regulamentação da internet, dos meios de comunicação, e agora nessa semana ele deixou assim tudo cair por terra de vez mesmo. Vamos acompanhar. É um erro do Lula uma frase como essa? Sem nenhuma dúvida, o Bolsonaro já pode desativar o seu gabinete do ódio. O Lula decidiu. Eles sempre nos acusam disso, né? Gabinete do ódio. Eles não, eles são o gabinete do amor. Decidiu fazer sozinho, de graça e com maior eficiência, o trabalho de toda a milícia digital bolsonarista. Entre segunda e terça-feira... Milícia digital bolsonarista. É assim, o tempo todo, são esses os adjetivos que eles usam para conosco. O Lula defendeu a descriminalização do aborto, taxou a elite brasileira de escravista, disse que a classe média ostenta um padrão de vida acima do necessário, incitou o sindicalismo da CUT a incomodar a tranquilidade de parlamentares e familiares com protestos na frente das suas casas, anunciou que vai colocar no olho da rua 8 mil militares que ocupam cargos de confiança. Até os petistas estão se perguntando, nas últimas horas, o que está havendo com o Lula. Ele escalou um salto alto e se consolidou como um cabo eleitoral dos sonhos do Bolsonaro. Está levando água para o moinho da reeleição do Bolsonaro. O Lula esfregou o aborto na cara dos evangélicos, dos católicos, de maneira tosca, improvisando sobre um tema que merece uma reflexão séria, profunda. Estapeou a elite com um braço que tem um relógio Piaget no pulso. Afugentou a classe média que já havia se refugiado no bolsonarismo em 2018. Hostilizou parlamentares com os quais ele vai ter que negociar se for eleito. Tudo isso e mais um cutucão gratuito nos militares. Antes mesmo da formalização da chapa com o Geraldo Alckmin, o Lula anula os efeitos do aceno ao eleitorado conservador. Vai ser interessante, muito interessante, ouvir o que pensa o futuro vice do Lula, um católico padrão Opus Dei, como Alckmin, sobre a plataforma desse seu novo amigo de infância. Não é que o Lula compromete o esforço para transpor as fronteiras da esquerda. A questão é que o Lula corre o risco de perder votos no instante em que o Bolsonaro sobe nas pesquisas. Então, os milicianos coordenados pelo Carluxo, o filho 02 do presidente, não conseguiriam produzir um estrago desse tamanho. Por um instante, o Lula se tornou o principal fornecedor de matéria-prima que o bolsonarismo usa para bombardeá-lo nas redes sociais. É incrível, inacreditável o que está acontecendo. É um erro do Lula uma frase como essa? Sem nenhuma dúvida, o Bolsonaro... Gente, Carluxo, não te conheço, mas eu, teoricamente, sou coordenada por você. Nunca te vi, nunca falamos, já estivemos no mesmo inquérito. E, gente, o Lula falou tanta besteira, tanta atrocidade e atrocidades que ele pretende cometer que eu nem sei por qual começar. Aliás, eu sei, eu vou começar pela que eu comecei na minha vida político-partidária, a pauta Provida. E para isso eu vou convidar um companheiro de várias jornadas, o bebezinho de 12 semanas que eu ganhei na Jornada Mundial da Juventude e nunca mais desgrudou de mim. Eu sempre carrego essa réplica comigo, porque essa foi a
razão pela qual eu comecei a me interessar pela política partidária. Eu sempre gostei de política, de políticas públicas, de uma participação maior do cidadão na vida pública da cidade, mas essa questão partidária, de política partidária, era uma coisa que me deixava receosa, e foi por causa de uma ameaça de legalização do aborto que eu comecei a me voltar para a política partidária e vi que realmente era importante a gente se posicionar como católico e lutar contra o aborto, lutar contra os partidos de esquerda. E o melhor caminho que eu enxerguei aqui na Terra de lutar contra o comunismo e a ameaça do aborto foi me voltando um pouco mais politicamente para a direita. Então essa daqui foi a primeira pauta, a pauta mais cara para um católico, provavelmente. Aliás, uma das mais caras para um católico, porque eu já vou falar sobre isso com vocês. Até o dia em que eu fui presa, a mando do Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal, no inquérito 4828, eu tinha bem claro para mim que é a pauta mais cara de um católico, e a minha pauta mais cara era a questão pró-vida contra o aborto. A partir daquele momento em que eu percebi que sem liberdade você não tem como fazer a escolha e condições de ser pró-vida, a pauta pela liberdade passou a equiparar nessa escala de prioridades que eu tinha pessoalmente. Isso porque a palavra de Deus diz: escolhe, pois, a vida. Então, a vida é uma escolha. Então, se é uma escolha, isso pressupõe liberdade. E também porque o sopro da vida, antes de ser inspirado por Deus na criatura, veio depois da decisão de que nós seríamos seres livres. Então, ele antes decidiu que seríamos livres e depois nos soprou a vida. Então, a liberdade precedeu a vida. E como diz o pessoal do Pró-Armas, não é sobre armas, é sobre liberdade. Um povo armado jamais será escravizado. E naquele momento da prisão, eu me senti uma escrava do Estado, que não tinha o direito de escolher nem para onde olhar. Quem determinava para onde eu dirigia o meu olhar era a Polícia Penal. Que eu digo para vocês, essa camiseta da Veste Sacra, não estou fazendo propaganda, não estou sendo paga para fazer propaganda, não. Que tem aqui o bebezinho da causa pró-vida, a Osha da causa pró-Deus, né, pró-religião, pró-nossa cultura católica, e pró-armas, elas caminham muito juntas. E quem tem que estar no centro de tudo, no centro da nossa vida, com certeza é Deus, porque quem nos deu a liberdade e quem nos deu a vida foi o Senhor. Agora eu vou continuar. Gente, olha o que o Lula fala em relação ao aborto. É proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. É um aborto, tem que fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir. Gente, eu vou deixar uma imagem aí pra vocês, onde que você decide cuidar de não ter um filho na hora que você faz seu planejamento familiar. Essa é a resposta católica. Aí você decide cuidar de não ter um filho quando você vai ter uma relação sexual com alguém. Ali você vai definir o que você vai fazer, quando que você vai fazer, né? Quem usa o método natural, o método Bires, pra não engravidar. Não é transformando uma mesa cirúrgica numa cena de crime. E ele fala assim: todo mundo deveria ter o direito de fazer e não ter vergonha. Ou seja, todo mundo deveria ter o direito de fazer e deveria não ter vergonha de cometer esse pecado gravíssimo de matar uma pessoa. É isso que ele está falando aqui. Com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha essa lei, não exige cuidar. Olha, a
lei exigir que ela tenha um filho. Eu não conheço, gente, eu não sei, não tem nenhuma lei aqui na nossa Constituição, e olha que eu dei uma lida na Constituição enquanto eu estive presa, eu não vi nenhuma lei que diga que toda mulher é obrigada a ser mãe. Eu não vi. A lei obrigar ela a ter e não obrigar a cuidar, não entendi. A mulher que não quer cuidar do próprio filho, ela pode dar para adoção. Eu trabalho em creche e, inclusive, às vezes nós temos na creche algumas crianças que vêm de abrigos. A mulher que não quer cuidar da criança, ela entrega para adoção, entrega para um abrigo. E a nossa legislação, inclusive, prende homens que não pagam pensão. A lei obriga que o homem dê uma assistência para a mãe dos seus filhos e para os filhos, desde a concepção. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada... Gente, essa pauta da família, essa pauta dos valores conservadores é atrasada. Na verdade, é ela que sustenta a humanidade até hoje. Ela não é atrasada, ela é atualíssima. Ela permanece porque ela é conservadora e conservada. É uma pauta que tem a ver com a ordem natural das coisas, e nós somos seres humanos e a nossa natureza é essa. Por um homem que não tem moral para fazer isso. E ele tem muita moral. E o pior de tudo foi ele tentando justificar essa fala em relação ao aborto. Deixa de falar na fala que eu disse, é que eu sou contra o aborto. Eu tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. O que eu disse... Na verdade, várias pessoas que são a favor do aborto, uma das coisas que várias pessoas que são a favor do aborto, da legalização do aborto, têm em comum é que todas já nasceram, né? É o seguinte, é que eu preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública. Ou seja... Gente, o aborto, eu ainda vou fazer um vídeo com um ginecologista obstetra. Ele destrói a saúde da mulher. As pessoas pensam que a única vítima do aborto é a criança abortada. Não, gente, o aborto não é uma coisa que dá para você fazer sempre, não é um procedimento seguro. É de alto risco, inclusive para a mulher, mesmo ele sendo bem assistido por uma equipe técnica. O aborto é um assassinato e traz consequências para você, mulher. A parede do útero fica mais fina, a cura é muito invasivo. Tem uma série de consequências e de riscos no procedimento desse assassinato. Porque o aborto é isso, é assassinato. As pessoas pobres que forem vítimas do aborto, elas têm que ter, condições de se tratar na rede pública de saúde. Olha só, as pessoas pobres que forem vítimas do aborto. Cara, o que eles querem é acabar com os pobres mesmo. Ele usa vítimas, porque é isso que acontece num assassinato, numa cena de crime. Existe um vilão e existe uma vítima. Ele diz aqui claramente que é um assassinato, que é um crime, porque ele fala em vítima, as vítimas do aborto. Uma coisa que eu louvo muito atualmente, quando eu vejo, são iniciativas de programas municipais que dão assistência a mães pobres, mães em situação de vulnerabilidade, porque isso daí ajuda a acabar com esse tipo de desculpa de que a mulher quer abortar porque é pobre, porque não tem condições. Se a mulher não tem condições, ela vai ter o filho dela na rede pública de saúde e entrega para um abrigo, se ela não pode cuidar ou não quer cuidar. A pobreza não é justificativa para matar alguém. E existem algumas iniciativas também no âmbito religioso, como nas igrejas católicas, que eu vejo obras do berço, que também dão assistência a essas mães, as casas pró-vida. Então, é assim que a gente soluciona essa questão da pobreza da mãe, Não é dando para a mãe a opção de matar o seu próprio filho, e sim dando amparo para que ela tenha essa criança, cuide dessa criança ou entregue para um abrigo cuidar.
Não, não é só isso. É uma das pautas mais caras para todos os cristãos e para toda a sociedade brasileira de modo geral, porque a nossa cultura é uma cultura católica. Segundo, mesmo eu sendo contra o aborto, na verdade ele falou que ele é a favor da legalização do aborto e que ninguém tenha vergonha de fazer isso. Então, ele não é contra o aborto. Terceira coisa, mesmo sendo contra o aborto, ele existe. Ora, terrorismo existe. E aí? Vamos ser a favor do terrorismo? Vamos legalizar o terrorismo? Pedofilia existe. Então, vamos ser a favor da pedofilia e legalizar a pedofilia? Estupro existe. Vamos legalizar o estupro? Claro que não. Quarto ponto, ele mesmo falou em vítimas do aborto. Se ele falou em vítimas, ele falou em crime. Aborto é assassinato. Não vamos legalizar um assassinato só porque homicídio existe. Agora vamos reagir a outras falas do Lula. População. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui. Gente, o brasileiro não é humilde como o europeu. Gente, eu fiquei impressionada, chocada com isso, né? Chamou o brasileiro povo de quê? De soberbo. Uma das coisas que a gente mais vê no Instagram é ostentação. Acabou o Instagram. Instagram vocês vão perder criador de conteúdo, vocês vão perder usuário, porque o Lula tá falando aqui que classe média não pode ostentar. Funk ostentação? Não pode, hein? Não pode mais funk que ostentação. Ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Acima do necessário. É uma pena que... Aí aqui já vem a invasão da nossa liberdade individual, gente. Na verdade, em todas as coisas que eu já mostrei aqui, tem invasão da nossa liberdade individual. Acima do necessário. Quem define o que é necessário pra gente viver? Ele? Ele que vai dizer o que é necessário para viver? A gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Não pode ter mais nada além disso. É um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa. Aí ele aqui fala, né, de limite, de colocar limites na nossa necessidade, no nosso desejo. Acabou, publicitários, olha só, necessidade, gerar desejo. Acabou a publicidade, a propaganda do país. Tem uma televisão, não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já tá boa. Ou seja, gente, está definindo até a quantidade de bens de consumo que nós devemos ter na nossa casa. Isso é perigoso demais, isso é Cuba. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas... Limite de compra, limite de consumo. Um barco de 400... Limite de consumo, gente. Ele tá querendo limitar os nossos gastos, o que a gente faz na nossa vida, com o nosso dinheiro suado do nosso salário. Isso é um absurdo. Um outro barco para pousar o seu helicóptero. Sabe? O que faz uma pessoa com Gente, barco? uma pessoa da classe média, já que ele tava falando, né? Não compra um barco de 400 milhões. Não compra. Quem compra são pessoas tipo Luciano Huck, de repente. Nada. Ele vai viver 80 anos e não vai frequentar todos os cômodos. E aqui no Brasil, o nosso pessoal não tem o primeiro cômodo. Não tem o primeiro. Ou seja, as pessoas vivem mal. Se você visitar uma palafita ou visitar um barraquinho das pessoas mais pobres do Brasil, você vai ver que às vezes num pequeno espaço de 10 metros quadrados, a pessoa dorme, cozinha, faz as suas necessidades fisiológicas e vive daquele jeito. Então, o Brasil é um processo de construção, ainda falta fazer tudo. Fazer tudo é o quê? Fazer todo mundo morar numa casinha de palafita e viver em 10 metros quadrados? Isso que é o necessário? Então ele tá dando como exemplo aqui o que é necessário para viver. Um cômodo e fazer tudo dentro desse cômodo. É isso? Ele quer transformar todo mundo da classe média
em pobre que mora em casa de palafita? É isso que ele está dizendo aqui? Eu tô achando que é. Olha o perigo. Ou seja, o Brasil é um país que nós precisamos governar muitos e muitos e muitos anos, recuperando a cada dia alguma coisa. Já fala de um projeto de perpetuação no poder e já fala que tem que reconstruir. Na verdade, ele quer destruir, né? Destruir, porque foi isso que eles fizeram. Quem está reconstruindo o Brasil é o Bolsonaro. Reconstruindo tudo que eles destruíram durante anos no poder. A sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito e nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. Sabe, as pessoas, não, mas é preciso tomar cuidado porque essa pauta pode ser identitária. Não importa o que seja a pauta, o que importa é que não está normal ser do jeito que a gente está vivendo. Ele está querendo dizer que não é normal viver do jeito que a gente vive. Ele que diz o que é normal. Ele é o senhor da verdade e da mentira, né? Conceito racial. É importante você sair daqui, que aquilo que você viu no museu é um retrato do que pensa a elite brasileira. Ela é escravista. Quem é a elite brasileira? A classe média não é, né? Se é classe média, não é elite. Se você pegar boa parte da elite, são justamente os esquerdistas, os globalistas, os progressistas. Ele deu um tiro no próprio pé aqui. Pode ser avançado num debate em Nova York, pode ser avançado visitando, sabe, Paris, pode ser, sabe? Mas aqui no Brasil a metade dela é escravista e nós temos que ter coragem de dizer isso. Eu até que não conhecia muito, sabe, mas quando eu fiquei preso eu li muito sobre a escravidão. Voltando, quando eu fiquei presa, eu me senti uma escrava. Pior do que aquele que eu achava que já era ruim. Muito pior mesmo. É uma coisa muito pior e o que é mais grave é que ainda hoje é assim. Você não tem um negro no Pelourinho sofrendo, mas você tem ele dormindo na sarjeta na rua, sendo chamado de vagabundo, dizendo que ele não quis estudar, dizendo que ele não se preparou, dizendo que ele é drogado. Porque aqui no Brasil, quando se aboliu a escravidão, que o negro ficou livre, ele passou a ser chamado de vagabundo. Porque não tinha escola, porque não tinha emprego, porque, sabe, ele ia pra onde? Pra rua. Então, nós ainda temos muito, mas muito para avançar. Ele tá falando aqui que o negro, a escravidão foi abolida e o negro foi chamado de vagabundo e ficou por isso mesmo. Por quê, gente? Não é porque nós temos uma elite escravista. A elite escravista da época tramou o quê? O golpe da República. Expulsaram a família real. Eles foram obrigados a ir para a França, ficar exilados. E acabou-se aqueles projetos que a princesa Isabel tinha de fazer a inserção social dos cativos que foram libertos. Então, porque a monarquia foi derrubada por golpistas, é que a gente tem talvez uma situação parecida com o que ele falou hoje. É isso, salve império para quem assistiu esse vídeo até aqui. Bolsonaro 2022, pelo amor de Deus, não deixe esse homem chegar no poder. Acho que nunca foi tão fácil fazer uma escolha entre duas vias.